querido aluno e querida aluna da Escola Online de Teologia do Instituto Parresia. É muito bom conhecer a nossa fé, não é mesmo? Não apenas porque conhecendo mais podemos viver melhor o que acreditamos, mas também porque podemos identificar os erros que escutamos tanto, principalmente sobre quem é Jesus. Conhecer Jesus corretamente, segundo a tradição da Igreja, nos previne de sermos confundidos por leituras teológicas ou cristológicas reducionistas. E é sobre isso que iremos conversar hoje com Josefa Alves, que vai nos falar sobre as 5 fases da teologia liberal. Por isso, corre aí, pega uma caneta e um papel e anota esses 5 pontos e a dica de leitura que a Josefa vai te dar. Olá! Em primeiro lugar, quero te dar os parabéns pelo teu progresso dentro dos teus estudos de teologia na Escola de Teologia do Instituto Parresia. E é por causa disso que nesse podcast, com grande incentivo, eu vou resumir aprofundando para você as fases, que na verdade são 5 fases, da teologia liberal, ou seja, daquela separação nefasta, devemos dizê-lo, entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. De alguma forma você já ouviu falar sobre isso, ao menos do título. Então aqui eu vou passar para você, de forma breve, as 5 fases nas quais foram construídas e a partir das quais foram construídas essas pesquisas e o resultado desse estudo sobre o Jesus histórico. Ele inicia no século XVIII com Samuel Reimarus, que é um dos seus grandes expoentes. Há outros teólogos com ele, Strauss e tantos outros, mas ele é o grande expoente. Ele começa falando dos impulsos críticos para a questão dos Jesus históricos e parte de uma perspectiva puramente histórica dos evangelhos. Reimarus vai propor uma metodologia que separa a pregação de Jesus e a fé dos apóstolos no Cristo. Então, aquilo que estaria escrito no Evangelho é uma interpretação da fé, da expectativa e da esperança dos discípulos no Cristo que viria. Reimarus ainda, um outro ponto alto da sua teoria, ele chama de fraude objetiva. Ele, pelos seus estudos, vai dizer que, na verdade, o corpo de Jesus foi escondido após a sua crucifixão e morte pelos apóstolos, que começaram a dizer que Jesus ressuscitou. Passados 50 dias, como aquele corpo estaria irreconhecível, então eles começaram a propagar essa notícia da ressurreição de Jesus, e essa propagação eles inventaram também que se dava pelo dom do Espírito Santo, que na verdade era aquela fase dos 50 dias para poder não ter mais vestígio de um corpo reconhecível. Então, essa é a base, esse é o fundamento. Aqui de forma breve para entender o resumo daquilo que faz e das intenções de Reimarus. A segunda fase dessa teoria, já no século XIX, é uma fase que vai se chamar de esperança de reconstrução. A esperança da reconstrução histórico-crítica da personalidade de Jesus na história. A intenção seria renovar a fé no Cristo, a fé cristã, mas renovar a fé em Cristo para poder abandonar os dogmas cristãos. Portanto, os dogmas, eles prenderiam as pessoas a uma ilusão, manteriam no infantilismo. E é preciso separar. Para isso, separa-se os elementos de mistério, de fé, de milagre. Isso daqui são elementos que se coloca para incentivar e prender as pessoas a uma fé dogmática. Mais ou menos assim, dá para entender qual era essa segunda fase. A terceira fase é a fase do colapso na pesquisa sobre a vida de Jesus. E é nessa terceira fase, já entrando no século XX, que nós temos o segundo maior expoente da teologia liberal, que é Bultmann. Bultmann e também Schweitzer, só que o Bultmann foi quem levou mais a peito e mais à frente essa teoria. Ele vai fazer o colapso na pesquisa sobre a vida de Jesus e cria
muito ceticismo e desconfiança na veracidade dos evangelhos e da fé da igreja. Então, a separação, até então eram pesquisas, mas a separação dentro da teologia entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, ela se implementa e funciona muito mais a partir daqui do século XX com Bultmann. A quarta fase é a fase na qual os discípulos de Bultmann colocam em ato as suas pesquisas. Vão usar, portanto, os critérios de diferença e de similaridade para os estudos, a partir dos estudos bultmannianos, fazer essa separação entre a pregação da igreja e do Jesus pré-pascal, tentando provar que aquilo que a igreja prega é uma outra coisa, não é a mesma coisa que foi dito pelo Jesus pré-pascal, o Jesus histórico. E a quinta fase procura separar definitivamente Jesus tanto do judaísmo primitivo quanto do cristianismo primitivo. Então, nós poderíamos perguntar, a partir daí, o que é que resta? O que é que fica se nós fazemos essa separação? E você pode então estar se perguntando, então como melhor compreender e como responder à teologia liberal? Eu te digo, aprofundando a cristologia, aprofundando realmente, não só em nível e a nível de estudo e acadêmico, e esse é fundamental, mas também a experiência com Cristo, com Jesus Cristo, que não está separado, senão vã seria a nossa fé. Se você ainda não viu o módulo de Cristologia, então eu te digo, aprofunda o módulo de Cristologia para realmente estudar e conhecer melhor sobre Jesus. Porque estudando na tradição da igreja a Cristologia, nós temos respostas e argumentos suficientes para mostrar o quanto é falha a teologia liberal. E uma dica de leitura muito simples é o livro Jesus de Nazaré, do Joseph Ratzinger, do Papa Bento XVI, o volume 1. Na sua introdução, ele tratará bastante sobre esse assunto. E uma última dica. Não deixe de entrar no nosso grupo de Telegram para que você tenha sempre novas informações e possa também dialogar conosco já diretamente. Espero você lá. Deus abençoe. Shalom. Cristo, precisamos certamente conhecê-lo. E te garanto, quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E você sabe, né? O que precisar para te auxiliar nos estudos na Escola Online de Teologia, não deixe de recorrer a nós do Instituto Parresia. Deus abençoe e até a próxima. Shalom!